Olá, meus amigos do canal Cidadão Celestial, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal, uma grande alegria poder recebê-los aqui, para juntos nós tirarmos mais um tempo, estudarmos a Palavra de Deus e conversarmos também sobre fé, sobre religião, sobre a Palavra do Senhor. Eu quero convidar você, se caso você não é inscrito aqui no canal, se você gostar do conteúdo desse vídeo, de outros aqui, que você possa se inscrever também, compartilhar, ativar os sininhos de notificação, porque a gente está sempre postando vídeos aqui de estudo da Bíblia, respondendo alguns questionamentos também que eventualmente são colocados aqui no canal. E assim a gente vai aprendendo, vai conversando, vai discutindo de uma forma respeitável e crescendo juntos no conhecimento da Palavra de Deus. Faz uma semana que eu fiz um vídeo aqui no canal, que é esse vídeo aqui, onde eu respondo questionamentos se a Igreja Adventista é uma seita. E nesse vídeo eu procurei abordar esse assunto de uma maneira a mostrar para as pessoas de quão injusto quando fazem essa acusação contra a igreja na qual eu pertenço, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então a Igreja Adventista ela é acusada de ser uma seita. Isso já não é de hoje, há muitos anos, há muitas décadas. Pelo menos eu, que faço parte da igreja há pouco mais de 10 anos, sempre ouço também falar que a Igreja Adventista é uma seita, e vira e mexe aparecem líderes religiosos, pessoas de outras denominações, pastores, teólogos, pessoas influentes nas redes sociais, fazendo essas acusações contra a igreja. E eu procurei mostrar nesse vídeo de que isso é uma grande injustiça, porque a Igreja Adventista é uma igreja aberta, os seus ensinamentos estão todos baseados na Palavra de Deus, e nós temos muita literatura que explica de forma bastante detalhada aquilo que a gente acredita, especialmente aqueles pontos mais controversos, que é a questão do dom de profecia manifestado na vida de Ellen White. Nós acreditamos que a Sra. White recebeu o dom de profecia do Espírito Santo, de Deus, e também outras questões como, por exemplo, a guarda do sábado. E aí nesse vídeo, algumas pessoas colocaram alguns comentários, e eu achei muito interessante um comentário que foi colocado por um irmão, onde ele colocou ali diversos pontos, dizendo que, de fato, a Igreja Adventista é uma seita, sim. E aí eu queria fazer alguns comentários em cima do comentário, né, que ele colocou no vídeo. É claro que o comentário ele é muito extenso, ele traz ali vários pontos. Por exemplo, tem um texto que Ellen White diz que a guarda do sábado implica em salvação eterna. Então fica meio que colocado ali como se a igreja ensinasse, através dos escritos de Ellen White, que quem não guardar o sábado vai se perder. Eu vou fazer vídeos comentando cada um desses pontos, né? Mas aqui nesse vídeo especificamente eu vou comentar um primeiro ponto. Não vou comentar todos, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. E ali então um desses exemplos, né, que eu já mencionei, de que a guarda do sábado implica salvação eterna, de que a Igreja Adventista acredita que o arcanjo Miguel é Jesus. Então, por nós acreditarmos que o arcanjo Miguel é Jesus, nós somos seita. Enfim, outras coisas são colocadas ali também. E aí o que eu quero comentar especificamente nesse vídeo é com relação à aceitação da igreja do dom de profecia manifestado na vida de Ellen White. Depois, mais para frente, eu quero fazer um vídeo só abordando a questão do dom de profecia na Bíblia e o dom de profecia manifestado na vida de Ellen White. Por que nós acreditamos que Ellen White é uma profeta verdadeira? Porque a Bíblia apresenta diversos testes que são aplicados para quando uma pessoa ela se denomina profeta, ou pelo menos ela alega receber visões e sonhos, enfim, da parte de Deus. A Bíblia apresenta ali testes para que sejam aplicados para saber se de fato aquela pessoa é um profeta verdadeiro ou um profeta falso. Então a gente vai fazer um vídeo e vai trazer aqui. Mas aqui o que acontece? Esse comentário que ele colocou, que eu quero até ler aqui, eu vou colocar aqui para vocês também na tela, é com relação
a ficha batismal da igreja. Eu tô com uma ficha de batismo aqui, que é essa daqui, ó. Então toda pessoa que é candidato a batismo, a se tornar membro da Igreja Adventista, recebe essa ficha, preenche essa ficha aqui, assina, essa ficha ela fica arquivada no sistema da igreja. A Igreja Adventista é uma igreja muito organizada. Toda igreja local tem uma secretária, um secretário que faz esse trabalho, né, de colher as assinaturas e fazer o voto de batismo e preencher essa ficha junto com o pastor, junto com os líderes da igreja, os anciãos. Eu mesmo sou ancião da minha igreja local, um dos anciãos. Um ancião é uma pessoa que ajuda o pastor, é um líder que coordena ali os cultos na ausência do pastor, quando o pastor está pregando em outra igreja ou está ausente por qualquer outro motivo. Então existe essa ficha batismal. E aí essa pessoa que colocou esse comentário, eu não sei se ele já foi membro da igreja, eu não sei se ele, de alguma forma, ele teve acesso, né, a algum material da igreja, porque esse voto batismal ele não está presente só aqui na ficha batismal, tá vendo? Só a ficha de registro de candidato. Então existem aqui 13 declarações que a pessoa faz, inclusive ela faz publicamente. Então uma cerimônia de batismo na Igreja Adventista, a pessoa ela vai lá na frente. Eu passei por isso quando eu me batizei, eu e minha esposa passamos por isso. Quando nós nos batizamos, no ano de 2013, a gente foi até a frente lá na igreja. E aí a pessoa, né, normalmente um líder, um ancião da igreja, ele lê esses votos diante de toda a congregação e você vai falando sim, se você aceita, se você não aceita aquilo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita. E aí olha só, ele colocou aqui nesse comentário, né? Aceita o ensino bíblico dos dons espirituais e crê que o dom de profecia é uma das características identificadoras da igreja remanescente. Aceita que a Igreja Adventista é a igreja remanescente da profecia bíblica e de que pessoas de todas as nações, raças e línguas são convidadas a fazer parte da sua comunhão e ser nela aceitas. Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente, foi manifestado no ministério de Ellen White, como mensageira do Senhor. Seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. E aí ele está dizendo, pelo que podemos notar, a Igreja Adventista Sétimo Dia, IASD, não é sola escritura. Então ele está dizendo que a igreja, ela, por aceitar, né, o dom de profecia de Ellen White, ela não é uma igreja que pode ser considerada como sola escritura, ou seja, que aceita somente a Bíblia como única regra de fé e prática. Mas eu quero mostrar aqui para vocês nesse vídeo que isso não é verdade. Isso não é verdade. A Igreja Adventista, ela acredita sim que os escritos de Ellen White são inspirados e são fonte de verdade, ok? Porque são inspirados por Deus, são inspirados pelo Espírito Santo. Obviamente que Deus, quando inspira um profeta, e quando ele está no processo de inspiração e ele escreve os seus escritos, isso vai ser verdade, porque está vindo da parte de Deus. Então é muito simples de entender isso. E eu quero mostrar aqui para vocês que muitas vezes as pessoas dizem assim, para eu ser batizado na Igreja Adventista, eu preciso obrigatoriamente aceitar o dom de profecia de Ellen White. Porque se eu não aceitar o dom de profecia, eu não vou poder ser batizado na igreja. Então, ou seja, não basta só aceitar Jesus como Salvador. Então, veja, não é bem por aí, ok? Isso é o que a maioria das pessoas entendem quando vão criticar a igreja. Aqueles que se engajam em criticar a Igreja Adventista do Sétimo Dia pegam esse ponto específico da ficha batismal, e essa ficha está disponível na internet, você pode ter acesso a ela, você pode ler ela aqui na íntegra, né, a ficha de candidato ao batismo, a membro da igreja, e você vai ver que na declaração de fé tem essas 13 declarações. Então, eu quero ler uma por uma dessas declarações
e ver que não é que você, se você não aceitar o dom de profecia de Ellen White, você não pode ser batizado. Sim, se você não aceita o dom de profecia manifestado na vida de Ellen White, de fato, não tem como você ser batizado na igreja adventista. Mas não é só isso, eles a colocam como se fosse apenas isso. Mas você veja que tem são 13 declarações aqui, declaração de fé, que um candidato ele precisa passar para ele ser aceito como membro da igreja. Eu vou ler aqui um por um dessas declarações e depois a gente vai comentar com relação ao dom, especificamente o dom de profecia, que é o voto de número 10, certo? Então eu vou até vou tentar projetar aqui na tela para você acompanhar comigo a leitura. Então a primeira declaração, o primeiro voto é: aceita a Bíblia como inspirada palavra de Deus? Então veja, se a pessoa não aceita, obviamente, ela não tem como ser membro da igreja adventista. Essa é a declaração de número 1. A 2. Aceita o ensino bíblico da Trindade, que Deus é uma unidade de 3 pessoas coeternas, Pai, Filho e Espírito Santo? Então se a pessoa não aceita, se diz que o Espírito Santo não é Deus, se diz que Jesus não é Deus, não tem como ser membro da igreja adventista. Terceiro voto. Aceita a morte de Jesus como sacrifício que perdoa e apaga os pecados e acredita que é salvo pela graça mediante a fé? Então veja que nós, o que a gente acredita? Que salvação é unicamente pela graça mediante a fé. Se a pessoa não aceita isso, não tem como ser membro da igreja. O número 4. Aceita Jesus como seu único salvador pessoal e o Senhor de sua vida? O número 5. Decide deixar tudo que prejudica sua saúde e de outras pessoas, evitando o consumo de alimentos impróprios, o uso, a fabricação e a comercialização de bebidas alcoólicas, tabaco, café, drogas ilícitas, porque reconhece que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se a pessoa vive nessas práticas, utilizando alimentos ou produtos que prejudicam o seu corpo, não tem como ser batizado. Então, tá vendo? Como é uma série de coisas e dentro dessas coisas está ali o dom de profecia. Mas as pessoas colocam, somente o dom de profecia. O voto número 6. Aceita pôr em prática todas as crenças e princípios bíblicos fundamentais, incluindo a modéstia cristã no vestir-se, no uso de adornos e na aparência pessoal, abstendo-se de frequentar lugares impróprios, assim como ensina a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O 7º voto, ou declaração: aceita devolver fiel e voluntariamente os dízimos e as ofertas de acordo com o ensinamento bíblico. Então, para a pessoa ser adventista do sétimo dia, ela precisa ser fiel na devolução dos dízimos e das ofertas, conforme está especificado na palavra de Deus. O 8º, decide obedecer a todos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Então, se a pessoa ela não aceita os mandamentos de Deus, se ela não aceita, por exemplo, o mandamento do sábado, não tem como ela se tornar adventista do sétimo dia. O 9, crê que a Igreja Adventista do sétimo dia é a igreja remanescente dos últimos dias, de acordo com a profecia bíblica, e deseja ser aceito como membro da congregação local da Igreja Adventista Mundial. Então aqui esse ponto eu preciso até fazer uma pausa, Como assim a Igreja Adventista é a igreja remanescente dos últimos dias? A palavra de Deus, ela apresenta as características da igreja remanescente. Então quando a gente vai lá para Apocalipse, no capítulo 12 e o verso 17, você tem ali as características da igreja remanescente dos últimos dias. Aqui está escrito o seguinte, Apocalipse 12, 17, se você quiser acompanhar aí, se tiver Bíblia, seria interessante você ler junto esse texto. Diz o seguinte: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Ou seja, aqui vem as características: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, qual seria a característica da igreja remanescente dos últimos dias, de acordo com a profecia bíblica, de acordo com o Apocalipse? Guarda dos mandamentos de Deus, inclusive o sábado, porque o sábado está no decálogo, é o 4º mandamento, e o testemunho de Jesus.
E aí, já emendando com o voto de número 10, o que é o testemunho de Jesus? Quando a gente vai para o voto de número 10, é aí o voto da controvérsia, né? Aceita o ensinamento bíblico dos dons espirituais e crê que o dom de profecia manifesto no ministério de Ellen White é uma característica distintiva da igreja remanescente? Aí então eu vou explicar agora o que é o testemunho de Jesus. Isso é a própria Bíblia que diz. Apocalipse capítulo 19 e o verso 10, lá a parte finalzinha do verso diz o seguinte: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É o dom de profecia. O dom de profecia que foi manifestado na vida da senhora Ellen White. Então, as pessoas falam assim, opa, peraí, mas se eu não aceitar o dom de profecia manifestado na vida de Ellen White, eu não posso ser batizado na igreja? Não, você não pode ser batizado, não tem como. Por quê? A Bíblia, lá em Amós, no capítulo 3, o verso 3, o texto diz o seguinte: será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Então, da mesma forma que para você se tornar um católico, eu imagino que você precisa também aceitar que Maria foi assunta ao céu e que ela é corredentora com Jesus. Se você não aceitar isso, porque isso está expresso no catecismo romano, se você não aceitar isso, você não pode ser um católico. Eu acredito também que para você ser um presbiteriano, eu acho que o presbiteriano ele tem duas vertentes, o calvinismo e o arminianismo, né? Mas dependendo da vertente do calvinismo, você precisa aceitar na doutrina da predestinação, que Deus ele predestina as pessoas para se salvarem e para se perderem. Se você não aceita, e isso não está na Bíblia, mas eles vão mostrar ali na palavra de Deus, pegando textos isolados, tirando do seu contexto, de que isso é verdadeiro. Então, da mesma forma, como a palavra de Deus diz, não tem como duas pessoas andarem juntas se não estiverem de acordo. Da mesma forma, aqueles que não aceitam o dom de profecia manifestado na vida de Ellen White, não tem como participar, não tem como ser membro da Igreja Adventista. Aí continuando aqui, lendo todos os votos, né? Faltou os votos 11, 12 e 13, o voto 11 diz o seguinte: aceita o ensinamento bíblico do batismo por imersão e voluntariamente decide ser batizado? O voto de número 12: aceita que Jesus Cristo é o seu intercessor no santuário celestial e que ele lhe oferece sua graça e seu poder para viver uma vida centrada nele? E finalmente o último verso: aceita preparar-se como discípulo e se dispõe a discipular pessoas para a breve vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, participando ativamente da pregação do Evangelho? Então aqui estão as 13 declarações de fé do voto batismal da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, falando especificamente da questão do dom de profecia, quando eu comentei, né, que a pessoa não tem como se tornar um adventista do sétimo dia se não aceitar o dom de profecia manifestado na vida de Ellen White, veja que uma pessoa, quando ela decide se tornar adventista, ela passa por todo um processo de estudo da palavra de Deus. Nós temos os estudos bíblicos que usualmente são aplicados para todos os candidatos ao batismo da igreja, e esses estudos contêm 28 etapas, são 28 estudos. Então, durante 28, se for aplicado um estudo por semana, então durante 28 semanas, a pessoa ela vai passar por esse processo antes dela tomar a decisão de se batizar. Obviamente que pode ser que a pessoa lá pelo estudo de número 5, pelo estudo de número 10, ela já decida se batizar. Isso pode acontecer, não tem problema. Mas ela vai continuar estudando, vai continuar se aprofundando na palavra de Deus até que ela complete aquele ciclo de estudos. Mas o ideal é que a pessoa realmente tenha toda essa preparação
com base em todos esses votos aqui, para que ela tome uma decisão consciente. Entende? Então a igreja adventista é uma igreja que joga limpo com as pessoas. Tudo aquilo que a gente acredita é ensinado, mostrado na Bíblia, na Palavra de Deus. Esses estudos bíblicos, esses 28 estudos, todos eles são 100% baseados na Bíblia, inclusive o de dom de profecia. Estudamos textos como esse que eu acabei de ler para vocês, Apocalipse 12, 17, Apocalipse 19, verso 10. Mas existem vários outros textos falando a respeito do dom de profecia. Então as pessoas elas estudam. E quando a pessoa ela chega lá na frente e ela responde a esse questionamento, ela já está consciente, porque ela já estudou. Então quando uma pessoa vem na internet ou coloca um comentário desse aqui, não, para você ser adventista do sétimo dia você tem que aceitar o dom de profecia de Ellen White. Mas não é uma coisa imposta, de forma alguma. Se a pessoa ela não aceita o dom de profecia, ok, a gente respeita. Só que a pessoa não tem como se batizar na igreja. Por quê? Porque não tem como você participar da membresia da igreja se você não aceita um ensino claro da Bíblia, né, que a pessoa estuda antes de tomar a decisão do batismo. Mas se ela rejeita aquilo, não tem como ela se batizar. Simplesmente isso. Assim como também, por exemplo, se a pessoa não devolve voluntariamente, veja que a igreja ela não obriga ninguém a fazer nada. Ela não obriga as pessoas a crerem nas suas doutrinas. Mas eu falo assim porque as pessoas, geralmente esses críticos, eles dizem como se a igreja fizesse uma lavagem cerebral na mente das pessoas, como se a igreja impusesse alguma coisa. A igreja não impõe nada. Eu mesmo, quando tomei a decisão de me batizar, juntamente com a minha esposa, nós estudamos todas essas 28 crenças e doutrinas da igreja exaustivamente, para que a gente pudesse tomar uma decisão consciente de pertencer à igreja. E foi a melhor decisão que nós tomamos na nossa vida. Porque hoje somos muito felizes na igreja adventista, porque é uma igreja que a gente sabe, tem a consciência, a plena certeza de que é uma igreja que prega a verdade. Tudo que está na palavra de Deus, tudo que está na Bíblia Sagrada, a igreja adventista ensina. E nada do que está fora da Bíblia, a igreja não ensina. Então a igreja adventista é uma igreja séria, é uma igreja transparente, que joga limpo com as pessoas. Então, esse foi o vídeo que eu gostaria de fazer para comentar esse ponto, né, que o irmão colocou aqui, nesse vídeo que eu fiz a respeito desse questionamento, dessa acusação de que as pessoas dizem que a igreja adventista é uma seita. Mas existiam vários outros pontos também que eu vou comentar depois, várias outras questões que depois eu vou fazer vídeos também comentando essas outras questões e trazendo aqui no canal, para que assim a gente possa aprender e assim as pessoas possam ter a oportunidade de saber a verdade, ok? De saber a verdade. Sim, a igreja adventista do sétimo dia acredita no dom de profecia manifestado na vida de Ellen White, certo? A igreja adventista de fato tem uma declaração de fé, onde se a pessoa não aceita esse dom de profecia bíblico manifestado na vida de Ellen White, ela não pode se tornar membro da igreja, assim como também vários outros, outros votos, que eu li todos aqui, os 13, se a pessoa não aceitar também, não adianta ela aceitar o dom de profecia, não aceitar qualquer um dos outros 12 votos, ela também não pode se tornar membro da igreja adventista. Mas que para chegar a esse ponto, a pessoa tomar uma decisão, tenha certeza que ela passou por todo um processo de preparação, de estudo. E se de repente a pessoa não aceita um determinado ponto, estuda mais, de repente leva um irmão, um pastor, né, que às vezes possa estar melhor preparado para ensinar ou para tirar as dúvidas referentes àquele ponto. E se a pessoa continua não aceitando, ok, nós respeitamos.
e não obrigamos, não forçamos ninguém a absolutamente nada. E é por causa disso, por exemplo, se a pessoa não aceita o dom de profecia, ela é proibida de frequentar os cultos da igreja? De forma alguma. De forma alguma. A pessoa pode continuar frequentando os cultos, pode continuar frequentando a escola sabatina, ela pode continuar participando das nossas reuniões, só que não pode se batizar, se tornar oficialmente um membro da igreja, porque ela não aceita algo que é claramente ensinado pela igreja e que tem muita base bíblica. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar também. E mais uma vez eu reforço que você se inscreva aqui no nosso canal e acompanhe todos os conteúdos que nós iremos divulgar aqui e os conteúdos que já tem aí à sua disposição. Tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe você, sua família também, e até o nosso próximo vídeo.